Estados Unidos da América do Norte, parte 1, que é a formação das 13 colônias. Na verdade, vamos fazer um apanhado de colonização na América, especificamente na América do Norte, e ver como se deu a construção desse modelo ou desses modelos. Então, primeiro de tudo, a gente tem que compreender, né, que a América do Norte, assim como todo o continente americano, ele era povoado por, né, diferentes povos que, por sua vez, se dividiam em várias nações, né, às vezes nações mais complexas, outras mais simples, como nações tribais, né, baseados na caça e na coleta, mas também havia, e era a maioria, no caso da América do Norte, parte de onde hoje se localiza o México, América Central, né, estou falando aí do caso dos astecas, por exemplo, ou mesmo na América do Sul, na região dos Andes, como o Império Inca, né, povos que possuíam modelos de agricultura, criação de animais, algumas sociedades urbanas com sistemas de irrigação, enfim. E nós destacamos, no caso da América do Norte, por exemplo, aqui essa população dos iroqueses, que se dividiu em várias nações, os moicanos, né, ou Mohawks, esses vão estar presentes na região norte, aqui onde vai se construir a chamada Nova Inglaterra, aqui os Powhatan, na região onde começa a colonização, a região da Virgínia, tem até aquela história que foi da literatura norte-americana que foi adaptada para desenho infantil da Disney, né, a Pocahontas, os Cherokee mais ao sul, os Creek, mais aqui na outra margem do rio Mississippi nós vamos ter os Apaches, enfim, né, então há uma diversidade, centenas de grupos aqui, eu coloquei só alguns, né, aqui na imagem o exemplo de um nativo Mohawk, né, moicano. A gente tem que compreender que o processo de colonização dessa região da América não deixa de estar inserido no processo de expansão marítima e comercial entre os séculos XV e o século XVIII. Vocês se lembram que nesse processo de expansão marítima, né, teve início com a atuação de Portugal, foi o país pioneiro na expansão marítima. Em 1492, os espanhóis também se lançam na expansão marítima, é a formação do Estado Nacional Espanhol, e chegam a uma região onde eles também descobrem algumas ilhas. Então a presença de espanhóis e portugueses navegando no Atlântico com o mesmo objetivo fez com que esses países selassem então um acordo através de um tratado celebrado pelo Papa, pela Igreja, que estabeleceu que a 470 léguas a partir desse ponto aqui em direção a oeste seria traçado um meridiano que iria definir então as áreas de atuação desses dois países. Esse meridiano aqui então foi celebrado no chamado Tratado de Tordesilhas de 1494. E o que esse Tratado de Tordesilhas então definia? Definia que apenas 2 países tinham os direitos de navegação e exploração do Atlântico. E qualquer território que fosse encontrado nesse movimento de expansão iria pertencer ou a um ou a outro desses países, né? Isso fez com que os demais países europeus, a França, a Suíça, a Holanda, Reino Unido, toda essa região aqui, esses países que consolidaram os seus estados nacionais posteriormente, quando tentaram implementar as suas políticas de expansão marítima e comercial, eles foram limitados pelo Tratado de Tordesilhas, que não permitia que esses outros países participassem das navegações. Quando Portugal e Espanha se lançaram na expansão marítima, se verificou que a ilha que os espanhóis encontraram estava próxima a um enorme continente, da mesma forma Portugal, que eles pensaram ser a ilha de Vera Cruz, aqui no litoral do que posteriormente se tornou a Bahia, era parte também de um continente imenso. Com essa expansão, os espanhóis eles conquistaram o território nas 3 Américas. A Capitania Geral de Cuba, os espanhóis fundaram o vice-reino da Nova Espanha, pegando as áreas que pertenciam à Confederação Azteca, a mineração aqui no vice-reino de Nova Granada, na Capitania Geral da Venezuela, no vice-reino do Peru, o vice-reino da Prata e a
Capitania Geral do Chile. Essa foi a área de colonização espanhola. Veja que ela se estende desde a América do Norte até a América do Sul, pegando o que havia de principal, que é a área abaixo do Trópico de Câncer, acima do Trópico de Capricórnio, ou seja, a área tropical. Então, diante disso, nós vimos que os outros países ficaram sem ter condições de participar desse processo de expansão marítima. Então, o que restou quais foram as estratégias dos países excluídos do Tratado de Tordesilhas para lucrarem também dentro do contexto da economia mercantilista. Primeiro, a gente já comentou sobre isso quando falava do processo de acumulação primitiva de capitais dos ingleses, né? Primeiro, a prática da pirataria, que era a prática de assaltar, interceptar os navios carregados de prata e ouro que saíam do Caribe, da América Central, navios espanhóis principalmente, e também ações oficiais da Marinha, que era, no caso, o corso. Uma outra prática também foi fazer acordos comerciais. Nós podemos citar como exemplo o acordo celebrado entre a Holanda e Portugal no início ainda do século XVI, no começo da colonização portuguesa aqui na América. Como o governo português não dispunha de recursos para investir na colonização, na montagem do modelo de colonização açucareira, que implicava em construir os engenhos, equipar os engenhos, que era necessário para a produção do açúcar, o governo não queria gastar com isso, a burguesia portuguesa não dispunha mais de tantos recursos assim, então os holandeses tiveram um papel fundamental, os bancos holandeses que emprestaram o dinheiro, que financiaram os colonizadores portugueses, e em troca os holandeses lucraram com o pagamento desses empréstimos com juros e também com a exclusividade do direito de refinar esse açúcar lá na Europa e revendê-lo no mercado europeu. Então esse foi um acordo, uma maneira que os holandeses encontraram de lucrar bastante com a colonização portuguesa na América. E a outra forma, outra estratégia, era a estratégia das invasões. Então, por mais que o Tratado de Tordesilhas definisse que os territórios ou pertenceriam a Portugal ou a Espanha, se não houvesse a presença ali de ocupação portuguesa ou espanhola, esses países então poderiam invadir e colonizar o território. Isso aconteceu, por exemplo, os franceses. Os franceses em 1555 entraram pela Baía de Guanabara no Rio de Janeiro. Foi preciso que os portugueses se aliassem aos indígenas ali da região de Niterói, do Rio de Janeiro, dos dois lados da Baía de Guanabara, e conseguissem expulsar os franceses de lá. Mas durou 15 anos. Durante 15 anos, a região no entorno da Baía de Guanabara foi colônia francesa. Os ingleses também rondavam o litoral americano já desde o final do século XV. Tem a história do navegador que era, na verdade, italiano, mas estava navegando a serviço da coroa inglesa, Giovanni Caboto. Ele chega em 1497 pelo norte da América do Norte, pelo Rio São Lourenço, e tenta entrar e colonizar também a América do Norte. Então, esses navios já estavam circulando aí pelo continente, e a invasão também era uma dessas estratégias para participar da expansão marítima sem ter o direito garantido ali pelo Tratado de Tordesilhas.